Olá, falando hoje sobre criação da realidade. E me veio o insight do seguinte, que é de onde você está que você cria seu futuro. Você percebe que a maioria acaba olhando para o futuro como se ele fosse distante. As pessoas acabam dizendo: quando eu conseguir aquele trabalho, eu vou me sentir realizado. Quando eu ganhar aquele dinheiro, vou ser feliz. Quando eu encontrar a pessoa certa, minha vida vai começar. Eu vou ser feliz ao lado da pessoa certa. Será? Na minha visão, existe uma verdade poderosa que poucas pessoas compreendem. O futuro não é criado quando ele chega. O futuro é criado agora, nesse momento, a partir do estado em que você vive hoje. É de onde você está, no caso, emocionalmente, mentalmente, que o futuro está sendo construído. Porque tudo começa na consciência. Quando você se sente separado do sonho, é como se você cria, na verdade, distância entre você e ele. Pensa nisso. Se todos os dias você repete para si mesmo que ainda não conseguiu, que ainda não é capaz, que ainda está longe, qual é a mensagem que você está enviando para o seu corpo, para a sua mente, melhor ainda, para as suas ações? Você não acha que está reforçando a sensação de falta? E a falta produz mais falta. A distância produz mais distância. O problema não é ter um sonho grande. O problema é acreditar que ele está separado de você. Se Deus colocou o desejo no seu coração, é porque Ele quer realizar esse sonho junto com você. Você e ele são um. Muitas pessoas passam anos desejando algo, mas internamente elas afirmam que aquilo não existe, está muito longe ou talvez não aconteça. Elas olham para a realidade atual e usam essa realidade como prova de que o sonho está longe. Mas e se fosse o contrário? Se o método certo fosse ao contrário disso? Se o caminho começasse quando você deixa de se sentir separado daquilo que deseja? Quando você visualiza o sonho acontecendo e, mais importante, quando você sente a emoção que sente quando ele acontece, né? Algo extraordinário começa a acontecer. A sua consciência acaba entrando em sintonia com a realidade desejada. Então, por alguns instantes, você deixa de ser alguém que está tentando alcançar o objetivo e se torna alguém que está vivendo a experiência internamente. E isso muda tudo, porque a mente não responde apenas ao que acontece do lado de fora. Ela responde ao que você, vamos dizer assim, experimenta por dentro. Quando você imagina com clareza, com emoção, o cérebro ativa regiões muito semelhantes às que seriam ativadas se aquela experiência tivesse realmente acontecendo. É por isso os atletas fazem isso, né? Visualizam vitórias. Grandes realizadores ensaiam mentalmente os resultados que eles querem, né? Eles entendem, né,
até a neurociência fala isso, né? Que a realidade interna influencia diretamente a realidade externa. Agora imagina se a gente conseguisse fazer isso todos os dias ou até 3 vezes por dia. Imagina reservar alguns minutos para visualizar a sua vida ideal, sentir gratidão antes de possuir, sentir a confiança antes mesmo da prova, sentir prosperidade antes do resultado, sentir o amor antes da chegada, no começo, pode parecer apenas imaginação, mas com o tempo algo começa a mudar. O corpo começa a acreditar, a postura muda, a energia muda, as decisões mudam, o foco também muda. Você passa a perceber oportunidades que antes não enxergava ou até ignorava, passa a agir com mais coragem, passa a fazer escolhas alinhadas com a pessoa que deseja se tornar, não é? E sem perceber, você começa a caminhar na direção daquilo que antes parecia distante, de alguma coisa, de alguma forma, o caminho ele aparece na frente, né? E é importante entender que não se trata de fingir, não se trata de negar desafios ou de fechar os olhos para a realidade. Se trata de escolher qual realidade você está alimentando dentro de si. Porque aquilo que você alimenta cresce. Se alimenta coisas ruins, por exemplo, com o medo fica maior, o medo cresce. Se alimenta a dúvida fica maior ainda, cresce. Se alimenta a incerteza, também cresce. É o foco, né? O foco da energia onde que a gente está direcionando. E a confiança cria movimento. Muitas vezes as pessoas desistem porque querem evidências externas antes de acreditar. Mas o processo funciona ao contrário. Primeiro você acredita, depois que você vai ver. Primeiro você sustenta uma nova identidade, depois é que a vida começa a refletir a mudança. A semente não aparece na superfície no mesmo dia em que ela é plantada. Tem que ter paciência também. Mas isso não significa que não esteja acontecendo nada. Existe um processo invisível. E a mesma coisa acontece com os sonhos. Cada visualização, cada emoção elevada, cada momento em que a gente escolhe acreditar, tudo isso está construindo raízes. Essas raízes sempre vêm antes dos frutos, né? Então, a melhor coisa é parar de dizer que o sonho está longe, parar de agir como alguém separado daquilo que deseja e comece a se perguntar: como eu me sentiria se isso já fosse real? Como eu andaria? Como eu falaria? Como que eu pensaria se já estivesse acontecendo? Como que eu tomaria as decisões? E daí então, praticar esse estado. Não uma vez só, nem duas, nem três, mas sempre, todos os dias. Porque a repetição cria
familiaridade. E a familiaridade cria convicção. E daí acontece a transformação. Quando você repete uma nova experiência emocional diversas vezes, seu corpo começa a aceitá-la como natural. E aquilo deixa de parecer impossível, deixa de parecer distante, deixa de parecer um sonho inalcançável e passa a parecer somente seu próximo passo. E é nesse momento que algo mágico acontece. Você para de perseguir e começa a atrair. Você para de implorar e começa a permitir. Você para de agir a partir da escassez e começa a agir a partir da abundância, porque você já foi lá, você experimenta isso. E quando menos espera, a vida encontra caminhos que você jamais imaginou. As portas aparecem, se abrem, pessoas também aparecem, oportunidades acabam surgindo. E aquilo que parecia impossível começa a se materializar diante dos seus olhos. Por quê? Porque você já estava vivendo aquilo, você já estava vivendo essa realidade dentro de si muito tempo antes dela chegar por fora, antes de você ver acontecendo na sua frente. E procure se lembrar, o seu futuro não nasce do lugar para onde que você quer ir. O seu futuro nasce do lugar onde você está vibrando hoje. Se você se sente separado do seu sonho, você acaba criando distância dele. Mas se você visualiza, sente e vive esse sonho na consciência, você cria conexão. E quando essa conexão é repetida dia após dia, seu corpo aprende, sua mente acredita e suas ações se alinham. Então, confia no processo, sinta antes de ver, acredite antes de tocar, viva antes mesmo de possuir, porque é exatamente assim que a transformação começa. Essa é a lei. Você não atrai aquilo que deseja, você se aproxima daquilo que já se tornou dentro de si. Gratidão.